Olá, meus irmãos, um bom dia, com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui no desejo de compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós temos o desejo de começar uma nova série e talvez trabalhar em algo mais profundo, mais consistente de forma teológica, para que a gente possa encontrar de fato consolo no ser de Deus. Nos estudos passados nós falamos tanto sobre considerar o ser de Deus, descansar no ser de Deus, entender o ser de Deus, aprender sobre o ser de Deus, os seus atributos, a harmonia, a exaltação que há entre um atributo e o outro de Deus, como Deus é glorificado em seus próprios atributos. E então nós vamos começar a falar sobre Deus como autor e aperfeiçoador de um plano. Deus tem um plano para a humanidade, Deus tem um plano para o homem e Ele tem aperfeiçoado esse plano de forma, no sentido de tornar aplicável a nossa vida. Não que Ele esteja aperfeiçoando o plano dele, mas Ele está nos aperfeiçoando, nos moldando, nos lapidando para que chegue à consumação da plenitude do plano dele. Tem uma pergunta que a gente poderia fazer nesse momento, o que anda acontecendo no mundo? O que é que está acontecendo com o mundo no presente momento? E é muito bom saber que Deus tem o controle absoluto, o controle soberano de toda a história da humanidade, de toda a história do universo, de que Deus tem o controle soberano de todo o universo criado, do firmamento, da terra, das estrelas, dos astros, e nada foge o controle de Deus, o plano soberano de Deus para as nossas vidas. Então hoje nós começamos aí com esse tema, o autor e aperfeiçoador do plano. Lá na eternidade ele planejou e aperfeiçoou esse plano. Jó, no seu livro, no capítulo 42, versículo 2, diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que ele nos predestinou para ele, segundo a sua própria vontade. Ele determinou e predestinou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para o louvor da sua glória. Então tudo que Deus fez, tudo que Ele planejou, Ele fez buscando a própria glória dEle. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado do propósito de Deus, conforme Romanos 8, 28. Então esses textos vão nos dando um link aí, o contexto de saber que Deus tem um plano, de que Ele tem um propósito, de que isso é perfeito, de que Ele é soberano e de que Ele vai consumar esse plano dEle e Ele há de cumprir o seu propósito sobre a vida de cada um de nós. Em Deuteronômio 29, versículo 29, a palavra diz assim: as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós estamos gastando tempo para descobrir, para entender, para adivinhar, para acertar, para profetizar aquilo que não nos é revelado, aquilo que Deus decidiu que nos fosse encoberto. E aquilo que Ele revelou, que está na sua Escritura, que Ele põe como profecia, como palavra dEle, como revelação dEle a nós pouco dedicamos ao estudo e ao aprendizado desta palavra. Então vejam bem, Deus, o autor e aperfeiçoador do plano. Então Deus tem um plano, Ele criou um plano, Ele planejou um plano, e nós vamos perceber no andar, na nossa caminhada, de que a Trindade ela foi muito perfeita em elaborar esse plano lá na eternidade, como que eles criaram esse plano, como que eles planejaram e como que eles fizeram desse plano completamente um plano perfeito. Então vejam bem, olha,
O plano de Deus para toda a criação. Então, vamos observar. O plano de Deus para a criação é tão certo quanto Deus é sábio e poderoso. Vejam bem, para a gente fazer uma análise, entender o plano de Deus, nós precisamos começar a olhar para o próprio Deus. Se Deus é sábio, se Deus é perfeito, né? Quando a gente olha para as Escrituras, Isaías, Salmos, né? Que a gente começa a ver a beleza da criação para definir a beleza do Criador, né? Aquele que põe nome nas estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Aquele Deus que o Salmo descreve no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos e não se ouve nenhum som. Não é? Se você puder contar os grãos de areias, você saberá, não é, qual é o limite de Deus na criação, na sua eleição, no seu propósito. Então, o plano de Deus é tão certo quanto ele é sábio e quanto ele é poderoso para fazer o que ele planejou. O plano é tão bom quanto ele é moralmente perfeito. Pense na perfeição de Deus. Comece a fazer uma análise da perfeição de Deus. E quando nós perguntamos assim, olha, o que está acontecendo no mundo? Será que não há um plano de Deus? Será que não há um propósito de Deus? Será que esse Deus não é perfeito? Será que ele não é sábio? Será que ele não é poderoso? E essas coisas fugiram ao controle de Deus? Será que esse microvírus ele tem muito mais poder do que Deus? Será que o próprio diabo tem mais poder do que Deus? E o nosso objetivo é mostrar que com esse plano feito na eternidade, com a perfeição desse plano, tendo ele como proposta de Deus, como propósito de Deus para toda a obra criada, para você e para mim, nós vamos perceber que Deus continua no controle absolutamente, ele tem uma soberania absoluta de controlar todas as coisas. Ele é tão justo quanto Deus é justo e santo. O plano de Deus é tão justo quanto Deus é justo e santo. Então, pensar num plano estabelecido pelo Deus Pai, Filho e Espírito, pensar num plano estabelecido pela Trindade, é exatamente qualificá-lo exatamente com seus atributos. Assim como Deus é sábio, poderoso, perfeito, justo e santo, o seu plano também é assim. E em quarto lugar, ele diz assim, esse plano é tão compassivo quanto Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Então, como que nós entendemos isso, né? Deus não elaborou um plano para a criatura, para os seres criados, de modo que ele fosse um tirano, de modo que ele fosse uma pessoa maligna, onde ele ama ver o mal, onde ele ama destruir, onde ele cria Covid, né? Onde ele cria outros vírus, outras bactérias. Não, o plano de Deus é tão compassivo e tão cheio de misericórdia, porque o plano é do próprio Deus. Então, o que Deus manifesta nesse plano, o que Deus expressa nesse plano, é a sua bondade, é a sua misericórdia, é a sua justiça, a sua santidade, a sua sabedoria, o seu poder e a sua perfeição. Por isso que entender o plano de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, nos dará consolo, nos dará conforto, nos dará estabilidade para viver a vida diante de toda e qualquer circunstância. Porque, como nós falamos Romanos 8, 28, nesse plano eterno, Deus disse assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado do seu propósito, do seu plano, do seu objetivo para cada um de nós. Não é? Deus é planejador e criador. Então, ele estabeleceu o princípio do planejamento, né? A Trindade estava na eternidade planejando, estudando de como eles fariam, né, essa obra criada, de como ele faria com que toda a obra criada pudesse expressar a sua glória, pudesse expressar os seus atributos de amor, bondade, justiça e misericórdia. Então vejam bem, Deus é o planejador e criador de todas as coisas. João capítulo 1, né, versículos 3 e o versículo 10, quando fala que no princípio era o verbo era Deus,
né? O Verbo estava com Deus e que todas as coisas foram criadas por Ele e por intermédio dele, e sem ele nada do que veio existir existiria, né? Somente por essa razão que as coisas existem. Hebreus diz que Deus trouxe o inexistente, né? Pela sua palavra, trouxe do nada, ele fez existir. Então toda obra criada, ela procede de Deus, inclusive o próprio diabo, né? Ele é uma criatura divina, ele não é um competidor com Deus, ele não mede forças com Deus, ele se rebela contra Deus, mas ele não passa de um instrumento nas mãos de Deus para promover a glória de Deus também dentro do seu propósito, dentro do seu plano. Então vejam bem, pois por ele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou domínios, governantes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para a glória dele. Colossenses 1,16 e Romanos 11, versículo 36. Observe que ele coloca aqui, olha, os tronos, os domínios, os governantes, as autoridades. Tudo isso está debaixo das mãos de Deus, debaixo da soberania de Deus. Por quê? Porque ele é o Deus planejador, aquele que elaborou o plano para a vida humana, mas ele é aquele que criou, que trouxe a existência, e ele que cuida e governa cada uma delas. Então vejam bem, as coisas visíveis, as invisíveis, todas elas são coordenadas, governadas soberanamente por esse Deus que fez esse plano, que elaborou esse plano para a sua criatura, né, para os seus eleitos, para aqueles que ele de fato quer exibir a sua glória, né, e exibir a sua compaixão, a sua misericórdia. Observe mais aqui algumas verdades para dar segurança a cada um de nós e dar estabilidade. Porque Deus, o planejador, também é o Criador, então ele é o legítimo proprietário de toda a criação. Nós temos que entender, olha, se Deus criou todas as coisas, se ele trouxe todas as coisas à existência, ele tem o plano, ele é o Criador e por isso ele é o legítimo proprietário de cada um de nós. Quando ele liberta, né, Israel lá do Egito, da escravidão do Egito, ele diz assim: vós não sois mais escravos de Faraó, vós sois agora meus escravos, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. E quando ele fala a respeito de uma terra prometida para eles, ele diz assim: essa terra não é vossa, é minha, é uma promessa, é uma herança, mas a terra é minha, é propriedade minha, assim como o povo que eu coloco ali dentro é uma propriedade exclusiva minha. Eu trabalhei isso domingo, né, quando Tito, né, capítulo 2, versículo 14, fala que Cristo veio para remir e purificar um povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Como Criador, Deus tem o direito de fazer com a sua criação o que ele deseja, como ele deseja, o tempo que ele deseja, para a glória dele, porque ele possui a criação, né, pelo ato de criar. E nós veremos depois no próximo estudo, ele também é dono dessa criação por redenção, por criação, por redenção e consumação. Por isso é que nós temos aquela cosmovisão, né, da obra de Deus. Ele criou, houve a queda, ele promoveu a redenção e ele garante a nossa consumação de que nós estaremos com ele na eternidade, nesse novo céus e nessa nova terra. Então, como Criador, ele tem direito de fazer da sua criação o que ele pretende, a hora que ele pretende, para a glória dele, o tempo dele. Ele faz de nós vasos de honra, ele faz de nós vasos que vão glorificá-lo, e ele faz do vaso o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, para a glória dele. Como Deus Criador também, ele tem liberdade de projetar e de moldar cada uma das suas criaturas para a glória dele, de como essa obra criada lhe servirá da melhor maneira. Então ele sabe como ele me molda, como ele vai me lapidar, porque ele sabe qual é a melhor maneira para eu poder servi-lo. Então vejam bem, Deus usa todas essas tribulações, todas as provações, todas as angústias, todas as adversidades
como ferramenta, como instrumento, me moldando, te moldando, porque Ele sabe qual é a melhor maneira que nós vamos servi-lo e como Ele há de nos usar para a glória dEle, para a manifestação da glória dEle, da bondade dEle, para que possamos exibir a sua glória. Então Deus, como Criador, Ele tem a liberdade, Ele tem o direito de projetar, de nos moldar, de nos colocar da melhor maneira que nós iríamos servi-lo, para a glorificação do nome dEle, para o louvor da sua glória. Nós somos predestinados conforme o conselho da sua vontade, para o louvor da sua glória, conforme Efésios 1 capítulo, versículo 11 e versículo de número 12. Ele não permite, Ele não permite que alguém altere o seu propósito, o seu projeto. Como Jó, em toda a sua luta, em todas as suas dificuldades, passou o que passou para que ele chegasse no final e dissesse: eu sei, Senhor, que o Senhor tem um plano e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, o Senhor cumpriu. Então vejam bem, concluindo, as Escrituras são claras de que toda a criação foi planejada e trazida à existência por Deus. Sua criação foi feita da maneira que Ele queria, de acordo com o seu plano eterno. Ele não recebeu a criação de outra pessoa. Então isso é essencial para nós. Olha, a Escritura garante que Deus planejou toda essa criação, Ele elaborou todo o plano, sua criação foi feita da maneira que Ele queria, de acordo com o seu plano eterno, de acordo com o seu propósito. Ele não recebeu isso da mão de outras pessoas. Todas as coisas foram criadas de acordo com o seu plano e com o seu propósito. E isso deve tranquilizar o nosso coração. Isso deve confortar o nosso coração, nos dar segurança, nos dar estabilidade para servi-lo, para honrá-lo. Então, vejam isso. O nosso desejo é trabalhar esses pontos agora daqui para frente, para que a gente vá aprofundando e entendendo o plano, o propósito, a perfeição, a forma que Deus usa a sua criatura para o louvor da sua glória, para cumprir o seu propósito, para que o seu plano perfeito se consuma em nossas vidas e a glória dele seja exibida em nós. Deus assim os abençoe e os fortaleça. Fiquem com Deus, tenham um grande dia na presença do Senhor. Até mais, um abraço a todos.